devocional de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Se inscreve no nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Aqui vemos um alto contraste entre a glória da criação divina e a fraqueza do vaso de barro, a imensa honra do seu chamado e a fraqueza da pessoa humana. Essa é uma manifestação da humildade do apóstolo, onde ele se desfaz de toda pretensão, de toda personalidade, afirmando que o importante não é a pessoa, mas a obra para a qual ela foi designada. A glória não reside em quem prega, mas no conteúdo da pregação. Assim como o valor não está no vaso, mas naquilo que ele carrega. Nós somos apenas um vaso de barro, frágil, fácil de quebrar e de baixo preço. Mas dentro de nós existe algo de imensurável valor, e esse tesouro é o Evangelho de Deus. Nós, como vasos, somos perecíveis, mas a mensagem é eterna. Nós somos frágeis, mas a palavra possui imenso poder. O vaso é rústico, não possui muita beleza, mas o Evangelho reflete a maravilhosa glória de Deus na face de Cristo. Se o vaso for quebrado, ele pode ser substituído. Porém, o Evangelho é de natureza eterna. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. O erro que muitos homens cometem é o de tentar fazer o vaso mais glorioso do que o seu conteúdo. É como se a caixa de um relógio quisesse ter mais valor do que o próprio relógio. Devemos compreender que a nossa fraqueza é o que torna a glória de Deus ainda mais impressionante e maravilhosa. Mesmo sendo frágil, Paulo não tinha medo do que lhe podia acontecer, pois ele sabia que enquanto ele guardasse o tesouro do Evangelho, Deus o guardaria como vaso frágil. Todo vaso possui uma finalidade para a qual ele foi criado. O próprio Jesus escolheu Paulo para ser o vaso que levaria a mensagem do Evangelho aos gentios. Atos capítulo 9, verso 15. Todo aquele que se afasta da injustiça, que invoca o nome do Senhor, que anda em seus caminhos, é vaso de honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 2, versos de 19 a 21. Em seguida, Paulo nos apresenta 4 paradoxos: sofrendo pressões, mas não arrasados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos. De um lado, Paulo nos mostra tudo a que estamos sujeitos por causa das nossas fraquezas, mas de outro, ele mostra também que em todas essas coisas é o poder de Deus que nos sustenta. Não há ministério sem sofrimento. O cristão não vive no mar de pétalas de rosas. A vida cristã autêntica é uma jornada por um deserto escaldante. Ser cristão não é ter vários seguidores no Facebook, não é ter um canal com milhões de inscritos, ou ser aplaudido num palco. Ser cristão é carregar no próprio corpo as mesmas marcas de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Gálatas capítulo 6, verso 17. Se aceitamos o sofrimento, é por causa de Cristo. Se matamos as nossas preferências, é para que a vida de Cristo seja revelada em nós. Se passamos por dificuldades, é para que Ele seja glorificado. O vaso é um utensílio criado para ser usado. Se você é um vaso, quem está te usando? Você tem se deixado usar pelas coisas do mundo ou por Deus? Que o Senhor nos abençoe. Ó Deus amado, te louvamos por nos criar como vasos de honra, por nos constituir como seus servos e nos usar para o estabelecimento do teu reino. O nosso desejo é te servir e oferecer o melhor que temos para conduzir vidas ao seu altar. Não permita que o mundo nos use, que o nosso ego nos afaste da sua presença, mas que a cada dia estejamos mais dispostos a ser portadores e transmissores do teu Evangelho para a salvação de vidas. Continuamos a interceder por todas as pessoas que moram em locais de risco e têm sofrido com as chuvas. Ó Deus, protege os seus servos, converte os corações, mostra-nos o teu agir e que o seu nome seja glorificado para sempre. Assim nós louvamos, intercedemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Desejo a você um dia de muitas realizações
e que cada um de nós possa ser vaso nas mãos de Deus, úteis para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém.